Graças a Deus. Então, vamos ao texto, Romanos capítulo 16. O tema dessa palavra é Igreja para além do templo. Igreja para além do templo. Eu sempre olhei para esse texto com muito encanto e sempre quis pregar nesse texto, né? E esse ano o Senhor falou novamente ao meu coração sobre nesse capítulo, e eu gostaria então de compartilhar com os irmãos alguma coisa aqui sobre essa igreja para além do templo. Por que igreja para além do templo, né? Porque o apóstolo Paulo vai escrever, e nós vamos perceber na leitura do texto, que ele fala para uma igreja que está nas casas, essa igreja que não está no templo, e ele vai elencar para nós um bocado de pessoas que às vezes passaria despercebido, né, dos nossos olhos, se ele não fizesse essa saudação. E isso vem aos nossos olhos assim e nos faz fazer uma viagem no tempo. Poxa, que interessante o nome daqueles irmãos, né? O que eles faziam, como que eles davam todo esse suporte ali para o ministério do apóstolo Paulo e de toda a igreja existente ali naqueles dias, né? Então, eu não vou me ater a pormenores do texto, mas de uma maneira bem geral, trazer algumas verdades ao nosso coração. Gostaria de ler com você o capítulo inteiro, tá? Capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Glória a Deus. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Cencreia. Peço que a recebais no Senhor, de modo digno, como os santos devem ser recebidos, e ajudeis em tudo o que venha a necessitar. Porquanto ela tem prestado grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por minha causa, e por isso lhes sou muito grato. E não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu amado irmão Epneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saudai Maria, que trabalhou com todo empenho por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de padecimento na prisão, os quais são dignos de louvor entre os apóstolos e estavam em Cristo antes mesmo de mim. Saudai Ampliato, meu dileto irmão no Senhor, ou em outras versões, meu amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, assim como o meu amado Starques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, mulheres que se dedicam arduamente ao trabalho do Senhor. Saudai a estimada Pérside, que igualmente empenhou-se com devoção à obra no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Saudai Ansícleto, Fregonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, assim como Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saudai
Saudai uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos enviam fraternas saudações. Rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas sim a seus próprios desejos, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos incautos. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência, por isso alegro-me sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom, mas puros quanto ao que tem aparência maligna. E sem demora, o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés. E sem demora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. 21. Timóteo, meu colaborador, envia-vos saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Eu, Técio, que redigi esta carta, também vos saúdo no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, vos envia saudações. Erastro, administrador da cidade, e nosso querido irmão Quarto também vos cumprimentam. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Até aqui, irmãos, o texto, o capítulo encerra então com a doxologia, onde ele exalta o nome de Cristo Jesus de uma maneira muito especial. Nós vamos orar mais uma vez. Deus eterno, Deus poderoso, nós glorificamos a Ti e glorificamos a Cristo Jesus, a quem o Senhor nos deu, a graça de podermos sermos feitos filhos do Senhor e de podermos ser participantes dessa eclesia, dessa igreja maravilhosa que é a igreja de Cristo Jesus. Nós te louvamos, nós te exaltamos e pedimos ao Senhor que o Senhor mesmo por meio do Espírito Santo do Senhor possa ministrar ao nosso coração através desse precioso texto. No nome dele, Cristo Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, amém e amém. Irmãos, esse texto, ele encanta os nossos olhos. Deve encantar os nossos olhos. Deve fazer o nosso coração se alegrar por sermos participantes da igreja de Jesus. Esse texto, ele é muito precioso. Eu não sei quantos já tinham feito, já pararam para fazer uma análise e deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração através desse texto. E o Senhor muitas vezes já tinha falado ao meu coração e mais uma vez nós desejamos que o Senhor fale ao meu coração, ao seu coração. Alguns destaques que nós fazemos nessa carta, porque nós percebemos muitas pessoas que vão sendo citadas, e eu gostaria de fazer esse destaque, depois nós vamos então fazer algumas aplicações tirar algumas verdades a partir então desse texto. Paulo começa então fazendo a sua recomendação. A recomendação à igreja de Roma, a igreja que possivelmente receberia essa carta através desta que ele está recomendando. Ele recomenda a irmã Febe, A irmã Febe é possivelmente a irmã que levaria a carta que Paulo escreveu através ali de Técio, como nós vimos, Febe servia a igreja em Cencreia
E Cencreia era um porto, né, próximo ali a Corinto. E a irmã Febe era uma patrocinadora, era alguém que ajudava demais aquela igreja, e Paulo vai fazer um destaque à ajuda que ela prestava a ele próprio, o apóstolo Paulo. Ele então faz uma recomendação muito especial dessa irmã: receba ela no Senhor, cuide dela, faça tudo que for necessário pela irmã Febe. E nós temos pessoas agora que Paulo vai enviar saudações, tá? E aí eu queria fazer esses destaques aí, como o texto está fazendo. Primeiro destaque, primeira saudação: Priscila e Áquila, colaboradores de Paulo no serviço de Jesus, arriscaram a vida por conta de Paulo. Esse é um destaque que ele faz. Saudai Priscila e Áquila, né, colaboradores do Senhor, colaboradores da obra do Senhor. Quem lê ali o livro de Atos, né, Priscila e Áquila estão ali servindo ao Senhor, né, de muitas maneiras. E Paulo faz um destaque: eles arriscaram a vida por mim. Eles quase foram mortos por minha causa. E ele envia essa saudação. Há um outro personagem interessante, Epineto, né? Epineto, primeiro seguidor de Cristo na região da Ásia. Paulo faz esse destaque, né? Foi o primeiro homem a conhecer Cristo Jesus ali na região da Ásia. A outra personagem é Maria, né? Maria era um nome comum naqueles dias, e nós temos a Maria aqui, que estava ali também na igreja de Roma. E Paulo então faz essa saudação, envia a saudação para Maria e diz: ela trabalhou muito por eles. Maria trabalhou muito por eles. Amém? Outros dois personagens que Paulo saúda é Andrônico e Júnias, né? Há um comentário, alguma coisa aqui em relação a esses dois personagens, mas como eu disse, não quero me ater a esses detalhes. Ele diz o seguinte: há compatriotas judeus que estiveram na prisão com Paulo, muito respeitado entre os apóstolos, seguidores de Cristo antes de Paulo. Interessante, né? Essa revelação aqui nessa carta sobre esses dois personagens distintos, Andrônico e Júnias, que serviam ao Senhor, eram cooperadores da igreja de Jesus, muito respeitado entre os apóstolos, seguidores de Jesus antes de Paulo. Andrônico e Júnias. Um outro personagem também destacado, a quem Paulo envia saudações à igreja, é o Ampliato, meu querido amigo, né, no Senhor. Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Esse destaque nós vamos percebendo nessas falas, nessas declarações, nessas saudações, algo pessoal, algo íntimo ali. E quando ele cita o Ampliato, ele diz: meu amigo, né? Alguém próximo de mim. Amém, irmãos? Há um outro personagem que ele também manda saudações, é Urbano, nosso cooperador em Cristo. Depois ele fala de Estaques, meu querido amigo também, né? Ele faz essa mesma declaração. Apeles, um bom homem aprovado por Cristo, E aí ele também faz saudação aos da casa. Aqui nós percebemos várias pessoas em uma saudação só. Várias pessoas são mencionadas aqui. Ele faz uma saudação à casa, às pessoas, aos irmãos que se reuniam na casa de Aristábulo. Amém, irmãos? O outro personagem é o Herodião, meu compatriota judeu, também membro da igreja ali de Roma, servo do Senhor. Há outra saudação que também se encaixa aí nessa mesma saudação do Aristóbulo, quando ele diz: saudai os da casa de Narciso, que são do Senhor.
Então, várias outras pessoas são aqui citadas, nós não sabemos quais os nomes dessas pessoas, mas ele manda essa saudação aos da casa de Narciso, né? E então, nós temos a continuidade, ele também vai mandar saudações para Trifena e Trifosa. Trifena e Trifosa, obreiras do Senhor, trabalhadoras da obra do Senhor. Trabalhavam para o Senhor, Trifena e Trifosa, né? O outro nome é Pérside, a estimada. Olha que interessante, ele faz um destaque muito especial. Pérside, a estimada. Era alguém muito notável, era alguém muito especial na igreja. Para Paulo, ele faz então esse destaque especial. A estimada, quem tem trabalhado, que tem trabalhado com dedicação para o Senhor. E também ele faz uma referência a Rufo e sua mãe, a quem o Senhor escolheu. Rufo, ele fala de Rufo, a quem o Senhor escolheu, e sua mãe, que não aparece o nome, mas Paulo também acrescenta algo. Ela também tem sido uma mãe para mim. Isso é interessante também nessa revelação. O outro personagem é Ansíclito, Fregonte, Hermes, Pátrobas e os irmãos que se reúnem com eles. Novamente, várias pessoas aqui são citadas, né? Além desse Ansíclito, Fregonte, Hermes, Pátrobas, outros irmãos são citados, aparecem aqui, não sabemos os nomes, mas também é uma igreja que funciona na casa desses irmãos. Outros irmãos ali que congregavam junto com esses personagens aqui, que são citados os nomes. Amém, irmãos? Nós temos também Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todo o povo que se reúne com eles. Novamente, uma referência a uma outra casa que tinha a igreja, que estava ali servindo ao Senhor a partir dessa casa aí. Ao todo, irmãos, 27 pessoas são mencionadas e várias outras que nós não sabemos o nome. Estavam lá na casa desse povo. 27 pessoas são mencionadas aí, né? Depois, nós temos pessoas que enviaram saudações através da carta de Paulo. Outros nomes, pessoas que estavam com Paulo e sabendo daquela carta, daquela oportunidade, também vão aproveitar o momento para enviar saudações à igreja de Roma. Primeiro, Timóteo. Timóteo é conhecido nosso, né? Timóteo é conhecido nosso. Meu cooperador. Timóteo era um cooperador também chamado, conhecido por nós como alguém a quem Paulo conduziu à fé autêntica em Cristo Jesus, certo? Mas também aparecem outros nomes, Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Meus parentes. Esses estavam enviando saudações à igreja de Roma. E nós temos também o Tércio, que também está enviando. Tércio foi a pessoa que ouviu Paulo, né, e redigiu a carta, né, para a igreja de Roma, o chamado amanuense, né. Aí nós temos Gaio, hospedeiro de Tércio e de toda a igreja. Olha aí, mais uma igreja que funcionava ali a partir da casa de Gaio. E Gaio, então, aproveita a oportunidade também para saudar os irmãos de Roma, né? Mas esse destaque, Gaio também ali, um personagem que a partir oferecia a sua casa para ser a igreja de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E nós temos ainda Erasto, tesoureiro da cidade, que também fazia parte da igreja ali, onde Paulo estava naquele momento, ali fazia parte da igreja que estava congregando na casa de Gaio. Nós temos também Quarto, outro personagem, outro irmão da igreja ali. E ao todo são 8 irmãos, além de Paulo, que enviam saudações à igreja de Roma. Então, como eu estava dizendo, esse texto ele expande e encanta a nossa visão da igreja de Jesus, que existe para além do templo.
que existe nas casas, que existe durante a semana, que existe de muitas outras formas, para além do templo, para além das suas atividades no templo. O primeiro destaque que eu faço aqui é a igreja e os seus muitos cooperadores. A igreja e os seus muitos cooperadores. Irmãos, numa visão geral, nossos olhos se esbarram e param nos líderes da igreja, para em Timóteo, para em Paulo, e a gente se perde em relação a... E quem mais? Era só esses. Mas esse texto dá para nós uma visão ampla de tantas pessoas que havia na igreja ali daqueles dias. Muita gente, muitos cooperadores da igreja de Jesus, irmãos. Isso é muito precioso aqui para nós percebermos, né? Ao todo, são 35 nomes citados e muitos outros que não aparecem aqui o nome, mas dá para a gente imaginar que havia muitos outros. Muitos cooperadores, né, que nós podemos então imaginar. Mas pense também que essa é uma referência à igreja de Roma e à igreja que estava na casa de Gaio. Pense nos muitos outros cooperadores da igreja de Jesus naqueles dias. Na igreja de Gálatas, na igreja de Colossos, na igreja de Efésios e tantas outras igrejas e comunidades que tinham muitos cooperadores, muitas pessoas que serviam à igreja e que nós não sabemos o nome. Mas esse texto nos faz imaginar, poxa, era muita gente. Tinha muita gente que servia e que contribuiu para que a mensagem do Evangelho permanecesse na história e chegasse até nós, chegasse até você. Muita gente, irmãos, milhares de cooperadores existiram e nós não sabemos o nome, mas eles existiram. Eles existiram para que a mensagem do Evangelho chegasse até nós, alcançasse as nossas vidas. Amém? Isso nos faz pensar, irmãos, no desafio de servir a igreja, de ser cooperador da igreja, independentemente do palco, independentemente dos aplausos, independentemente se o meu nome vai ser citado na galeria dos heróis da fé, independentemente se o meu nome vai aparecer na história da igreja como alguém que cooperou, como alguém que fez parte. Isso nos faz pensar nisso. A igreja é formada de uma multidão de cooperadores e que às vezes sabe-se o nome e às vezes não sabe o nome, às vezes não é citado. Mas Cristo reinou sobre aquela vida, Cristo nasceu naquele coração e Ele passou a servir a igreja de Jesus com toda alegria, independentemente do seu nome aparecendo, do seu nome sendo citado, dele estar aqui na frente ou não. Ele serviu a igreja de Jesus, tão somente pela obra do Espírito de Deus na sua vida. E Ele fez alguma coisa. Ele fez alguma coisa. O nosso trabalho deve ser prestado com toda dignidade, pois para a história humana nossos nomes podem passar despercebidos, mas para o reino da igreja de Cristo Jesus, certamente não passará. Nossos nomes podem passar despercebidos para essa história aqui, para essa circunstância, para essa igreja terrena, mas para a igreja celestial, para a igreja de Jesus, o seu nome não passará em vão. O reino de Deus. No reino de Deus ninguém passa despercebido. Diante do reino de Deus, diante dos olhos daquele que tudo vê, tudo conhece, ninguém passa despercebido. Talvez você se sente, mas eu não estou fazendo uma grande coisa, mas não cito o meu nome. Não é sobre isso. A glória, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Para ele, é dele, é ele que realiza. Quantos irmãos já passaram por essa igreja? Quantos irmãos já serviram essa igreja? Quantos irmãos já partiram, já morreram e já estão na glória? E às vezes os seus nomes não são mais lembrados. Eu, por exemplo, eu vim aqui tem uns 2 anos e quando eu cheguei eu me senti num outro ambiente. Muita gente diferente.
Muita gente diferente que eu não conhecia. Mas pessoas passaram por aqui, serviram e mantiveram essas portas abertas. Seus dízimos, suas orações, sua fé, sua contribuição, sua cooperação. De alguma maneira manteve as portas da igreja abertas. Amém? Os homens não veem tudo. Os homens veem algumas coisas. De repente, tem um pastor que vem na igreja, passa 4 anos. Depois vem um pastor que passa 10, 20 anos. E às vezes o irmão ainda celebra muito mais a vida daquele que passou 5 anos, 10 anos. Serviu muito menos tempo. Mas ele às vezes celebra e fala daquele que já foi. E esse já está há 20 anos servindo a igreja, 10 anos servindo. A igreja não vê tudo. A igreja não vê tudo, pastor. Os homens não veem todas as coisas. Não veem. Os homens se esquecem. Os homens se esquecem. Talvez você saia daqui e vá para outro lugar. Depois você volta 5 anos aqui, você serviu a essa igreja, depois você volta aqui e muitas pessoas não vão te conhecer, muitas pessoas não sabem o que você fez. Mas você foi um cooperador da igreja de Jesus. Você cooperou para que o reino de Deus continuasse existindo, continuasse semeando a mensagem do evangelho. De alguma maneira, o seu nome está sendo lembrado. O seu nome será lembrado no reino de Deus como alguém que viveu e serviu a igreja de Jesus de alguma maneira. Pastor Tércio, não sei quantos conhecem, é um pastor aí conhecido nosso, no meio batista. Ele contando que ficou 18 anos numa igreja. 18 anos servindo e fez muita coisa, certamente 18 anos você faz muita coisa. E passou, ele foi embora para outro ministério, passou alguns anos e ele voltou àquela igreja. E um irmão recebeu e começou então a mostrar para ele as dependências da igreja. Pastor, aqui funciona tal coisa, aqui é o banheiro, aqui é não sei o que e tal. E foi conduzindo ele. E ele então pensando, poxa, essa irmã não me conhece. Ela não sabe que eu que fiz esse banheiro, que eu que planejei isso aqui, que eu que fiz isso aqui. O tempo passa rápido, as pessoas se esquecem, as pessoas nem sabem, algumas delas nem sabem o que você fez. Mas isso não é empecilho e não deve ser empecilho para que você seja um cooperador da igreja de Jesus. Porque não é o seu nome, é o nome dele, é o nome de Cristo, é a igreja de Jesus que está cumprindo o seu papel na história, através dos seus muitos cooperadores, visíveis e invisíveis. Pessoas que aparecem e pessoas que estão escondidas. Nós lembramos tão bem de Paulo, de tudo que Paulo fez, das coisas maravilhosas que ele empreendeu, mas nós não lembramos às vezes de Ananias, que foi o cara que corajosamente teve que encarar a barra de ir lá e orar por Paulo. E orar por Paulo, abençoar Paulo e dizer, não, beleza, seja recebido aqui na igreja de Jesus. A gente às vezes se esquece do Ananias. Irmãos, que Deus possa então abrir os nossos olhos para perceber isso que o texto pode fazer saltar os nossos olhos. A outra ênfase aqui é no serviço que esses irmãos prestavam à igreja de Jesus. As saudações não se prendem às características distintas da fé de cada irmão. Não. A ênfase é ao serviço. Serviço que eles prestavam à igreja. Em alguns casos, o texto menciona a qualidade do serviço. O texto não fala da fé brilhante de fulano. O texto, a saudação se prende ao trabalho, ao serviço. Em alguns casos, ele destaca a qualidade do serviço. Como que era o serviço? Isso é interessante. Isso é muito interessante.
trabalho com dedicação, trabalho árduo, trabalho em meio às prisões. Então, a verdade que eu destaco aqui é que podemos ser isso ou aquilo, podemos ser bonitos, ser feios, 40 anos de igreja, 2 anos de igreja, podemos conhecer a Bíblia toda ou somente a mensagem de salvação. Os que pertencem à igreja de Jesus serão conhecidos pela natureza do seu trabalho prestado à igreja. A ideia aqui não é a foto do perfil, que vai dizer alguma coisa. É o que você de fato faz à igreja de Jesus. Sabe aquele irmão que não trabalha, que não faz nada, mas na hora da foto ele corre para tirar foto? Aqui não tem isso. Aqui não tem. Não tem esse irmão. Então, a ênfase, o destaque aqui é o trabalho. Veja as saudações, pare com mais tempo e olhe. A saudação, o trabalho, o serviço árduo, esteve comigo na prisão, trabalhou comigo, me defendeu da morte, dos perigos. Trabalhou, fez algo. Eu estou aqui na igreja, já li a Bíblia há 20 anos. Eu estou aqui na igreja, já tenho isso e tenho aquilo. Não. É se você ainda continua servindo a igreja com trabalho, com serviço. Isso nos faz lembrar da advertência que o Senhor Jesus nos faz lá em Mateus 24, 42, 51. Quando o Senhor Jesus vai dizer, concluir, na conclusão da sua fala, bem-aventurado os servos, que quando o Senhor voltar, completem, encontrá-los fazendo assim. Foi dado um trabalho, foi dada uma responsabilidade. Bem-aventurados os servos, aqueles a quem foi encontrado, que quando o Senhor voltar, encontrar eles fazendo assim, fazendo a obra, trabalhando para a igreja de Jesus. Talvez você fique pensando, quando o pastor me der aquela oportunidade, eu vou fazer. Quando a igreja reconhecer que eu tenho capacidade, eu vou fazer. Quando alguém olhar para mim e ver que eu posso fazer talvez melhor do que fulano, eu vou fazer. E quem disse? Quem disse que é assim? Quem quer trabalhar para Jesus, não falta trabalho. Quem quer servir a igreja de Jesus, vai servir a igreja de Jesus. Porque quem pensa assim, está querendo glória para seu nome, está querendo vislumbre para a sua própria figura, para a sua própria pessoa. Eu gostaria de servir a igreja de Jesus, mas não tem espaço. Mas eu não consigo. É mentira. Todos que querem servir a igreja de Jesus vão servir. Você talvez está querendo um posto. Você está querendo, às vezes, um lugar para se assentar e para as pessoas dizer, fulano de tal é o chefão lá daquela área lá. Fulano de tal é o cabeção daquela área lá. Você está querendo o seu nome. Você está querendo ser visto. Você está querendo ser notado. E, na maioria das vezes, o Senhor nos chama para começar fazendo coisas pequenas. Coisas que, para a maioria das vezes, não é visto. E de repente você faz tão bem, foste fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. E aí Deus chama você para fazer algo maior, algo melhor. Amém, irmãos? E o outro aspecto aqui é o destaque, a exortação quanto aos que causavam divisões na igreja. Ele vai falar daqueles que causavam divisões a essa igreja. A igreja de Jesus sempre teve que lidar com os filhos das trevas, que causam divisões na igreja. A exortação de Paulo é: afastem-se deles. Todo causador de divisão na igreja faz o que faz porque ele tem um fã-clube. Porque ele tem pessoas que lhe dão ouvido. Se a igreja for madura para perceber o mal, ela deixa ele só. Ela se afasta. Muitas vezes, a igreja
não fica atenta a esse mal, a esses filhos das trevas que estão no meio da igreja, para causar divisão, para provocar a separação. As pessoas que disseminam na mente da igreja, na cabeça de algumas pessoas, para ficarem contra a liderança, contra os seus líderes. O pastor Lúcio Flávio, o irmão fulano que sempre faz isso e tal. E aí ele vai, convence um ali, convence outro acolá, e de repente as pessoas estão divididas. A igreja não adora, a igreja não serve, não faz a obra do Senhor, porque a igreja está dividida. A liderança manda para um lugar, chama para uma coisa, e o irmão fulano está levando a igreja para outro lugar. Nesse caso aqui, não é citado os nomes desses, mas tem um personagem que talvez você se lembre, lá na terceira carta de João. João vai citar um personagem que causava divisão na igreja a quem ele endereçou aquela carta, que é o tal do Diótrefes. Ele fazia a cabeça da igreja, tinha o domínio da igreja de certa maneira e fazia com que aquela igreja não ouvia os apóstolos, não desse ouvido ao conselho dos apóstolos, que tinha uma influência sobre todas as igrejas. Mas naquela igreja, Diótrefes impedia que o conselho dos apóstolos fosse ouvido. Toda a igreja de Jesus sempre teve. Mas a igreja precisa ser sábia. E é isso que ele fala. Fique atento a essas pessoas que estão presentes para causar divisão. Precisamos ser zelosos. A igreja precisa ser madura contra isso. Amém? E o último aspecto, talvez o melhor. Talvez. O aspecto amoroso exalado neste capítulo. Eu não sei se você... talvez você chegue em casa e lê com mais tempo. Mas para mim, na minha experiência, salta ao meu coração, à minha mente, o amor que esse texto exala. Que essa igreja ali experimentava. Olha, o Tom, meu amigo, meu companheiro, estava comigo, me defendeu da morte. É um ambiente, é um clima, é um exalar do amor. O amor de Paulo manifestado a esses irmãos através das saudações, da gratidão, do reconhecimento, da honra. O amor destes irmãos para com Paulo, para com a igreja de Jesus. Esse texto encanta aos olhos do leitor bem apercebido sobre o aspecto família. Família, a igreja é família, irmãos. A igreja é família. Satanás, o pecado, o mundo, vai sempre querer nos tirar isso de nós. Igreja é família. E família se estabelece, se desenvolve com amor. O mundo e os seus ardis, Satanás e os seus ardis vai querer tirar isso da igreja. O aspecto família. Eu sei que alguns já sentem, aqueles que viram uma geração passando e vê essa nova geração e percebe o quanto que a igreja perdeu, o quanto que em muitos aspectos a igreja tem perdido esse aspecto família. Por isso que a igreja para além do templo. Porque às vezes no templo não dá para construir família. Não dá para construir os alicerces fortes de família. Tem que ir na casa. Tem que comer um churrasco junto. Tem uns PGs aí, né, que acontece. É diferente. Você conhece. Você ouve o dilema, a dificuldade. Família, você chora junto. Família. Família se estabelece com amor. Podemos pensar em muitos caminhos alternativos, mas só para nosso próprio fracasso. A igreja de Jesus é formada por aqueles que se amam verdadeiramente e só assim podem de fato transmitir as boas novas de salvação. Vocês serão conhecidos pelo amor que existirem entre vocês. Vocês serão conhecidos como os meus discípulos pelo amor que existir entre vocês. Pelo amor que vocês tiverem uns para com os outros. Esse texto me faz ver isso. Essas declarações me fazem perceber isso. Lembremos então da fala de João, lá a primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7.
Irmãos, amemos uns aos outros. Porque Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros. Porque Deus é amor. E todo aquele que é nascido de Deus, permanece nele o amor. O versículo 12 é interessante. Veja aí o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Eu sei, irmãos, que a igreja precisa crescer. Eu sei que a igreja precisa se desenvolver. Mas, às vezes, na tentativa de fazer a igreja crescer, muitas ideias, muitas coisas vão surgindo no meio da igreja e que vai esfriando, e a ovelha passa a ser número e não pessoa. A ovelha deixa de ser gente para ser um número. Nenhum problema, nós precisamos crescer sim. Mas tem algumas coisas que nós usamos, tem algumas coisas que nós podemos usar que vai matando esse aspecto da família. A igreja é família. Eu posso ser da igreja de Jesus, eu não preciso ter, os irmãos na minha casa, eu não preciso ter. Não, eu só creio em Jesus e eu quero seguir o meu caminho. Vou seguir meu caminho? Não, não é isso. Igreja é família, igreja é formada de irmãos, Eu acho interessante, irmãos, que nós sabemos de cor João 3,16. Quantos aqui sabem João 3,16 de cor? Fala aí, vamos falar. Agora o desafio. Quem sabe 1 João 3,16? Sem trapacear. Calma aí, pastor, só levanta a mão. Ok, pastor, irmão. Mais quem? 2. Mais quem? 3. Aliás, 4, 5. Aqueles que sabem. Vamos falar. Falem aí, então. Vamos lá, pastor, puxa aí. Muito bem. Por que que nós esquecemos? Por que que nós não memorizamos 1 João 3,16? João 3,16 é o que Deus fez por nós, é maravilhoso, é o textuário da Bíblia. Mas 1 João 3,16 deveria ser o textuário da igreja. Nisso conhecemos o amor. Que Cristo Jesus deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. Por que nós não decoramos 1 João 3,16? Porque, papai, dá minha vida pelo irmão. Mas é a igreja. É a igreja. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo Jesus deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. Família. Família. E então eu vou concluir, que eu creio que já falei muito. Primeira pergunta que eu faço. Você tem se alegrado pelo grande privilégio de servir a igreja de Jesus, mesmo na obscuridade? Você tem se alegrado pelo privilégio de servir a Deus, mesmo sem ser notado, orando, vindo à igreja, orando com os irmãos? Seu nome não é falado, você não vem aqui na frente, mas você está fazendo alguma coisa, você está aqui. Irmãos, eu acho tão interessante o culto de quarta-feira, porque às vezes é reduzido lá na nossa igreja, não é um culto específico chamado culto de oração, é a escola bíblica, nossa acontece na quarta-feira. Mas eu gosto de citar, irmãos, é tão bom quando vocês vêm, porque quando a gente fala para quando o irmão percebe que está só ele naquele banco sozinho, e ele olha assim, poxa, só eu aqui, né? E o pastor olha, só fulano ali, e você fica, poxa, cadê? Talvez você acha, não, só via o templo, mas você não sabe a importância que a sua presença é para o irmão que está na sua frente, para o irmão que está ao seu lado. Porque a gente gosta de gente, a igreja gosta de gente,
Família gosta de família. Criança, então, irmãos, né? Criança, então, gosta tanto desse aspecto da presença. Você se alegra por fazer parte do que Deus está fazendo no mundo através da sua vida, das suas orações, mesmo sem ser conhecido. Pense na sua cabeça, pense que quando você está lá no seu quarto de oração, orando, falando com o Senhor, você está abençoando a igreja de Jesus nos lugares que talvez você nunca irá. Pessoas que nunca vão te conhecer, mas você está abençoando e está fortalecendo a igreja de Jesus lá do seu quarto, sem que ninguém saiba. E às vezes eu estou orando e eu faço o seguinte: quando eu estou orando assim, pelo mundo, pelas necessidades do mundo, eu não oro como se eu estivesse orando sozinho. Eu falo assim: Senhor, junto com cada um, junto com a igreja do Senhor que está orando pelo mundo, eu me uno para orar. Eu oro por isso. Porque às vezes a gente está orando como se fosse só você. E essa ideia de cooperadores, essa igreja é grandiosa, é muita gente orando pela paz, pela salvação dos líderes, é muita gente. E quando você entende que você não está sozinho, isso é muito edificante, isso fortalece você. Eu não estou só aqui, o pastorzão Lúcio Flávio está lá orando também junto comigo. Pastor Guilherme está lá orando também junto comigo. A irmã fulana também está lá orando junto comigo. Eu não estou só aqui no meu quarto de oração. Há muitos cooperadores da igreja orando junto comigo nesse momento. A outra pergunta que eu faço: qual o serviço e qualidade do serviço que você tem prestado à igreja de Jesus? Irmãos, esse texto é muito interessante. 1 Coríntios 3, versículo 12, ao versículo 13. 1 Coríntios 3, 12 e 13. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz e será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da sua obra. Qual é o serviço que você está prestando e qual é a qualidade? Porque às vezes você pensa: não, eu estou servindo, mas qual é o tipo? Ele fala: qualidade de ouro, qualidade de madeira, qualidade de palha. No final, Deus vai provar, o fogo vai provar a qualidade da sua obra, do seu serviço. Qual é o serviço que você está prestando? Qual é a qualidade? Se os céus fossem falar ao seu respeito a partir desse mesmo propósito que Paulo faz aqui, em qual grupo você estaria? Dos trabalhadores árduos, dos fiéis cooperadores ou dos que provocam divisões na igreja de Jesus? Em qual grupo você se colocaria? Em qual grupo os céus testemunharia que você faz parte? Trabalhador árduo, cooperador fiel, está sempre servindo. Não mede esforços para trazer suas ofertas aos desafios da igreja, às campanhas missionárias, o seu dízimo, e tantas outras coisas que a igreja realiza. Em qual grupo você estaria? E, por fim, você está mesmo abastecido de amor para com a igreja de Jesus? Você está mesmo abastecido de amor para com a igreja de Jesus? Você ama a igreja de Jesus? Essa semana passada, eu conversando com um colega, e eu fiquei tão feliz assim da forma que ele estava falando: pastor, eu amo a igreja de Jesus. Ele está plantando uma igreja lá em Campos Belos, e a igreja dele não tem ninguém ainda assim, e ele falando do amor: eu amo a igreja de Jesus. Você ama a igreja de Jesus? Você tem prazer na igreja de Jesus? Você tem chorado por ela? Você tem cuidado dela com dedicação? Você tem envergonhado ela? Ou você tem falado mal dela? Você tem roubado a igreja de Jesus? Qual é o seu sentimento? Qual é a característica dos seus sentimentos em relação à igreja de Jesus? Precisamos então, irmãos, ir avante como a autêntica igreja de Jesus.
Precisamos ser conduzidos pelo mesmo Espírito que conduziu essa igreja do passado. Essa igreja de muitos cooperadores anônimos. Precisamos avançar com a mensagem poderosa do Evangelho. Precisamos continuar expandindo. Precisamos continuar anunciando. Sendo essa igreja para além do templo. Vamos ficar de pé. Você pode orar? Depois de tanta coisa que nós pensamos, o que você tem para dizer para Jesus, o Senhor da igreja? Deus eterno, Deus poderoso, grande é o teu nome. Muito obrigado, Deus, pela sua palavra, que sempre nos exorta, que sempre, ó Deus, fala conosco. Ó Deus, eu não sei como que isso será processado por cada vida aqui, como que cada um permitirá o Espírito Santo trabalhar na sua vida a partir dessa palavra. Mas nós te agradecemos de maneira geral, porque o Senhor fala conosco. E o Senhor nos chama para ser uma igreja que existe para além do templo. Uma igreja que existe, uma igreja que precisa continuar avançando cada dia, sobre as orientações daquilo que é a verdade do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus, nós te exaltamos. Amém, amém e amém. Glória a Deus.